temos conhecido e enfatizado para a igreja, que é a jornada bíblica, amém? A jornada bíblica no livro do Gênesis, né? Nós estamos hoje agora no capítulo de número 7, um capítulo muito especial também que mostra a orientação divina para Noé e para a sua casa. Depois de passar-se aproximadamente 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos, Noé, cumprindo uma ordem divina, pregando o evangelho, né? Pregando a mensagem de justiça de uma maneira mais específica, porque a Bíblia diz que Noé era justo e uma pessoa só pode pregar o correto, uma pessoa pregar é o que vive. Então, como Noé era justo, a Bíblia Sagrada diz, presbítero Orivan, aleluia, Deus abençoe, amém, a sua vida, obrigado. Como Noé era justo, então ele pregava a justiça, porque devemos pregar o que vivemos, né, e viver o que pregamos. Então, Noé, ele era justo e era por isso que ele pregava a justiça. A Bíblia diz que ele era um pregador da justiça em meio a uma geração injusta, em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração que a Bíblia chama de que era uma geração que estava completamente corrompida, a ponto de Deus decidir destruir aquela geração dos dias de Noé, a ponto de o Senhor se entristecer a tal ponto de decidir destruir por conta da malignidade, do pecado, da maldade, ter chegado a um extremo, né, naqueles dias, nos dias de Noé. Aleluia. Porém, a Bíblia diz que há um encontro nesse capítulo, nesse período, há um encontro em meio a esse período de depravação, há a graça de Deus se manifestando em meio a esse período. Há luz em meio às trevas, há uma porta em meio a um período e um momento de destruição. Há uma porta de escape, né? E isso através de quê? Através de Noé, que é o instrumento de Deus, que é escolhido por Deus, porque Deus olhou para Noé e viu Noé como alguém que achou graça diante deles, encontrou favor diante de Deus. Isso porque, apesar do meio em que ele estava a viver, ele não se contaminou, ele não se corrompeu. A Bíblia diz que ele era homem justo, olha as qualidades e características dele. Homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesmo que à direita, à esquerda, em volta dele, tivesse uma geração, os seus contemporâneos haviam se corrompido, mas ele se mantinha íntegro, mas ele se mantinha inteiro diante de Deus, mas ele se mantinha em um relacionamento com o Criador, em uma fé, em uma fidelidade com Deus. Este é Noé. E Deus, ele se manifesta a Noé, fala com Noé, dando a ele uma orientação. E a orientação divina foi: Noé, faça uma arca, construa uma arca, se ocupe em uma arca. Aleluia, porque eu decidi destruir a terra com as águas do dilúvio. Eu vou destruir a terra com as águas do dilúvio. Mas para Noé, Deus, ele a encontra graça, ou se agrada dele. Então Deus orienta: um meio de escape vai ser você trabalhar numa arca, construir uma arca, preparar uma arca. E Deus dá uma orientação sobre como deveria ser esta arca, sobre as medidas dessa arca, os compartimentos dessa arca. Isso revela algo muito importante, que Deus, ele é um Deus detalhista. Tem vários detalhes importantes que ele orienta Noé a observar nesta arca que ele estava construindo,
glória a Deus, que seria um meio de salvação para ele e também para a sua família. E aqui eu já abro um parêntese para trazer a primeira aplicação aqui espiritual para a nossa vida, que Deus, quando Ele nos chama, Ele tem também orientações, Ele tem também princípios para que nós venhamos seguir. Não é apenas assim, uma palavra objetiva, apenas um item que você tem que cumprir, fazer e está tudo certo. Não, nós vemos que tem alguns detalhes que o Senhor quer que nós venhamos atentar para eles. Tem princípios que o Senhor quer que nós venhamos seguir. Aleluia, quando Ele nos chama, quando Ele nos alcança com a sua graça, né? Quando nós vamos entrar no plano dele, Ele nos dá orientações, como fez com Noé. Deus, Ele deu detalhes para Noé, para que Noé viesse a observar juntamente com sua família, enquanto estava construindo e preparando a arca. E o Evangelho é assim, o Evangelho tem detalhes, o Evangelho tem princípios importantes para a nossa vida, para que nós venhamos seguir. Se nós observarmos quando Jesus Cristo ele começa o seu ministério terreno, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós temos ali Jesus falando sobre o reino de Deus, né? Ele traz acerca do código específico da ética no reino de Deus. E Jesus começa falando das bem-aventuranças, a importância de se cumprir, né, as bem-aventuranças, ele expressa mostrando, olha, mais que feliz é aqueles que vivessem aquela realidade ali, que ele declara a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus orienta também para os seus discípulos, dizendo, olha, a vossa identidade é ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Vocês precisam ser diferentes, vocês são diferentes do mundo, das pessoas ou do que rege esse mundo nesse tempo. Então, vocês não precisam, não devem, não podem se contaminar, assim como o sal não pode se contaminar. Assim como a luz, ela não há uma mistura, não mistura com as trevas, vocês não podem fazer parte das obras infrutuosas das trevas. E Jesus ali traz no capítulo 5 até o 7 vários princípios, né, do reino de Deus, mostrando que há detalhes importantes para que nós venhamos observar. Aí Jesus ensina sobre vários assuntos, Jesus ensina sobre a questão da oferta. Quando você vai até o altar entregar uma oferta, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, vá até ele, né? Reconcilia-te depressa com o teu irmão, com aquela pessoa que tem algo contra você. Jesus traz detalhes como o princípio da integridade, através da palavra. Ele declara dizendo, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que disso passar é de procedência maligna. Jesus ensina princípios como o amor, dizendo, amai não apenas aquele que vos ama, mas amai também aquele que não vos ama, abençoai aqueles que vos maldizem. Jesus ele ensina vários princípios dentro dos capítulos ali, glórias a Deus. Ele ensina o princípio da devocional no reino de Deus. Jesus Cristo vai ensinar lá no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, que acerca da questão da generosidade, quando você for fazer esmola, ou quando você for dar esmolas para alguém, não faça como os hipócritas, né? Que eles fazem tocar trombeta diante de si quando vai dar esmola, quando vai exercer a solidariedade, semeando, plantando na vida do necessitado. Então eles vão querer se aparecer, mostrar que está fazendo. Ali Jesus ensina o princípio, não precisa a sua mão direita saber o que faz a esquerda saber o que faz a direita. Pastor, o que é isso? É a mão e eu tenho que esconder a mão? Não. Ele está dizendo assim, não precisa você ficar mostrando para as pessoas que estão do lado direito ou do lado esquerdo
o que você está fazendo para receber delas algum galardão, né? Jesus ensina essa realidade, princípios importantes. Quando for orar, não precisa ficar orando como alguns fazem, né, de voz alta ou na esquina das praças, no lugar bem visível, orando para tentar mostrar que você sabe orar bem, orar bonito, e para que as pessoas venham te aplaudir. Não, Jesus ele orienta de maneira bem clara. Faça isso no secreto, faça isso naquela intenção sincera do seu coração, com a intenção de que Deus veja o que você está fazendo e não que os homens, as pessoas venham ver o que você está fazendo. Então nós vemos que Deus o Senhor ele é detalhista, ele traz detalhes para a nossa vida, ele traz princípios importantes para a nossa vida, para que venhamos seguir, para que venhamos obedecer. E nessa obediência, né? Aleluia, quando a gente vai obedecendo esses princípios hoje, que são princípios do reino de Deus, é como se você estivesse, igual Noé aqui, construindo a arca, né? Você vai estar edificando. Cada princípio que você está obedecendo, você está edificando a sua salvação. É uma pedrinha que você está colocando, é algo que você está fixando melhor a sua salvação, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, a sua... Aleluia, são os pilares, né? É o edifício que está sendo erguido quando você vai praticando o princípio. Quando você perdoa, né? Tem o princípio do perdão. Pessoas que ofendem umas às outras, mas você perdoa. Então você está edificando da maneira que Jesus Cristo está ensinando. Nós estamos vivendo a época onde muitas pessoas têm guardado a ofensa, né? Ficam ressentidas umas com as outras, não é, presbítero Orivan? Por conta dos acontecimentos, né? Pessoas que às vezes ofendem uma outra com uma palavra, ou uma palavra que machucou, e muitas pessoas guardam isso durante anos, durante toda a vida. Aquela palavra, uma determinada atitude, aquele ressentimento, e isso atrapalha, né, o seu relacionamento com Deus, a vida da pessoa com Deus. E aqui nós vamos entender, à luz das Escrituras, que um dos princípios que Jesus ele deseja é que nós venhamos perdoar, venhamos liberar o perdão, quem está ofendido ou tenha ofendido alguém ou foi ofendido, perdoar, é isso que Jesus mostra. Perdoai, né, para que você também seja perdoado. E a oração é o princípio que Jesus ensinou na oração modelo, né, que ele ensina que até para pedir perdão ao Pai, nós temos que falar algo, que é o perdão que a gente tem que liberar. Para você receber o perdão, você tem que dar perdão. Para que você venha receber algo de Deus, você tem que liberar algo também. Ele diz, né, perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como também perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então são tudo princípios importantes que quando praticamos, quando cumprimos, é como se você estivesse trabalhando na edificação dessa arca, né? Da arca da salvação, da sua salvação, da arca que é proteção de Deus na sua vida. É os princípios da justiça divina que o Senhor ele quer que esteja na nossa vida, que Jesus mostra que são princípios princípios de justiça que excede a dos escribas e fariseus. Então Noé, quando ele recebe de Deus a incumbência, né? Olha, Noé, constrói a arca. Noé vai trabalhar, irmão. 100 anos trabalhando, cuidando, zelando. Foi um período que ele esteve ali fazendo tudo que Deus determinou para ele fazer. Isso, resumindo, fala de quê? Fala de obediência. Para entrar na arca, ou para ser salvo, além da fé, tudo começa com a fé, a própria justificação é pela fé, é necessária obediência. Não podemos tirar do nosso vocabulário, da nossa vida, essa palavra,
obediência. Noé, quando ouviu Deus falar, ele obedeceu. E a obediência trouxe salvação para ele e a sua família. Para ele mesmo, para a sua família, para quem estava com ele. Então, quando você obedece, decide obedecer a Deus no que o Senhor está falando, então a obediência vai gerar uma grande bênção para você mesmo. É como Deus, na ocasião que o Senhor chamou Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, o termo está escrito ali, olha, o Senhor fala, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele chama Abraão e lhe dá uma orientação, uma ordem dizendo, sai. Esse termo sai-te, no original é sai para ti mesmo. Era uma obediência que geraria bênção na vida dele mesmo. Porque quando Deus ele nos chama e nos coloca numa rota de obediência a ele, isso vai gerar bênção para a própria pessoa. Porque o grande segredo da bênção da vida de uma pessoa está na obediência ao Senhor e à sua palavra. Noé, ele obedece. E aí, irmão, essa obediência trouxe uma bênção muito grande para ele e para a sua família. Por quê? O dilúvio estaria chegando, estava chegando. O período da destruição de todas as coisas naquela geração estava chegando. Não haveria lugar, entenda isso aqui, não haveria lugar alto na terra, não haveria ambiente, um lugar, um país, um estado, uma região no planeta Terra que tivesse um escape do dilúvio. Eu vou repetir. Não havia ou não haveria, não houve um lugar no planeta Terra, naqueles dias, que alguém ou algo pudesse escapar das águas do dilúvio. Porque ia inundar tudo. Parou para analisar? Porque muitas pessoas, entenda algo, muitas pessoas vivem sempre pensando assim, mas se vier alguma coisa eu vou dar meu jeito. Tem pessoas que se acham muito inteligente, muito forte. E quer criar o seu próprio meio de salvação. Quantas pessoas falam assim, permita-me fazer uma conjectura, uma ilustração. Imagina alguém nos dias de Noé falando assim, tem montanhas altíssimas na terra, né? Tem montanhas na terra, montes de mais de 1.000 metros, de 2.000 metros, de 3.000 metros de altura. Tem montes que altíssimos, né? Agora imagina um monte altíssimo e alguém conjecturando e pensando assim, mas se começar a encher, nós sobe em cima daquele monte alto. Quero ver essas águas aí me alcançar. Porque muita gente acha que ele pode dar o próprio jeitinho para se salvar. Mas quando vem a palavra acerca do dilúvio aqui, iria inundar toda a terra. E foi o que aconteceu. O único lugar de salvação era na arca. O único lugar de escape era na arca. E aí eu venho trazer a palavra de Deus para o teu coração. Hoje também o único lugar de escape e de salvação para mim e para você é na arca da salvação, que é Jesus Cristo. Diante do que está por vir também, o lugar de escape, a pessoa do escape, é a pessoa de Cristo. Aleluia! É a pessoa do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que insistem, ao endurecer o coração, de achar e pensar que pode dar o próprio jeitinho, né? O brasileiro, né, pastor Ivan? Tem até aquela frase que enfatiza, dá um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho brasileiro. Mas, irmão, no tempo que vem os juízos atingindo todo lugar, nesse caso aqui como foi no dilúvio, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho, né,
dos inteligentes, não tem o jeitinho dos poderosos. Não tem poderoso, não tem forte, não tem inteligente. Não tem, por exemplo, quem era o homem mais rico do mundo naquela época, né? A Bíblia aqui não fala, mas aqueles dias eram dias em que tinha homens que a Bíblia chama de homens poderosos. Os gigantes que habitou na antiguidade, que viveu na antiguidade. Os nefilins, né? Homens fortes, gigantes. Nem os gigantes, os fortes, os poderosos, naquela época se salvou. Por quê? Porque o lugar de salvação e o meio de salvação naquele momento, naquele período, foi através da mensagem de Noé que ele estava pregando, a mensagem de justiça e na arca. Interessante que animais se salvaram, foram preservados, e homens, muitos homens não foram preservados. Por quê? Porque mesmo os animais foram mais sensíveis para ouvir a voz de Deus mais do que os homens. Quantas pessoas, né, que Deus fala com ele, não ouve. Aí Deus vai e fala com o animal e o animal ouve. Os animais é mais sensível para ouvir a voz de Deus. Animais considerados como irracionais, né? Ouve a voz de Deus e os homens não ouvem. Deus está falando todo dia. Fala de manhã, fala à tarde, fala à noite, né? Fala com pregadores, com mensageiros, com ministros do Senhor de vários estilos. Né, pastor Eliseu? Né, irmã Maria? Tem vários estilos de mensagens e de pregadores. Tem pregador de todo gosto. Com a mesma mensagem, só que cada um com uma abordagem. Jesus falou sobre isso um dia. Um dia Jesus fez uma comparação, uma analogia entre ele e João Batista. Né? Jesus, ele cita, olha, que fazer com essa geração? Porque primeiro vem João Batista, que não comia, não bebia, né? Porque a dieta de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. E muitos rejeitaram a mensagem e não se arrependeram. Muitos se arrependeram, mas muitos não se arrependeram. Com aquele que muitos não iam gostar dele por causa do estilo dele, né? A abordagem de João Batista, que ele parecia que era aquele pregador meio rude, chocro, né? Como tem um termo aí. Nossa, mas que, né? Esquisito esse cara, mas estava pregando a palavra de Deus e era cheio do Espírito Santo. Aí vem Jesus com uma abordagem diferente, se relacionando, sentava com as pessoas, comia, bebia, dava risada e né, estava junto com as pessoas, e muitos também não deram crédito, porque disseram que João Batista tinha demônio, que Jesus era comelão e beberrão. Está mostrando assim, as pessoas não têm contentamento com nenhuma abordagem. Porque se alguém for querer culpar a abordagem, o estilo da pessoa, tem pregador e pastor de todo estilo, ministros de todos os estilos, e muitos mesmo assim não se arrependem. Eu quero alguém que seja mais, aquela pessoa mais melhor de relacionamento, né? Que, né? Mas tá mudando o que na vida da geração, como diz a palavra? E eu não estou falando, criticando nenhum tipo de pregador, porque cada um tem o seu estilo, né? Olhando por essa perspectiva, só precisa ter santidade, pureza e estar comprometido com Cristo e apresentando o Cordeiro de Deus, apresentando o leão da tribo de Judá. Mas cada um tem a sua abordagem.
aí, apesar de terem abordagens diferentes, não há mudança. Porque o problema, muitas vezes, não é quem está ministrando, é a dureza do coração. E qual é a proposta de Deus? Arrependimento. Arrependimento dos pecados, obediência e atentar para o tempo da oportunidade de Deus, que é no tempo que se chama hoje. Noé, ele pregou durante 100 anos, 120 anos. Deus deu para aquela geração 120 anos para mudar. 120 anos não se arrependeu, apenas 8 pessoas, entrou na arca. Noé, sua esposa, os 3 filhos de Noé e suas esposas entraram na arca, além dos animais que Deus determinou que entrasse. E entra, a Bíblia revela que entra porque agora chegou, Deus falou, chegou o momento, Noé. Já pregou durante 100 anos, já preparou a arca, essa geração já teve 120 anos para mudar, para se arrepender, não teve arrependimento, não teve mudança. Então, Noé, chegou o momento, entra na arca, e Deus que dá ordem, entra na arca, tu e toda a sua casa. Porque reconheço, olha o reconhecimento de Deus, que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé obedece, entra na arca. Quando ele entra na arca, mas ele não tem a chave. Ele não tem a chave da arca. A chave da arca estava com Deus. É uma chave que o único que tinha para fechar a porta da arca era Deus. Amém? Noé tinha autoridade para pregar, para construir, para ajudar as pessoas. Agora, para fechar a porta ou manter a porta aberta, não era com ele, aí era com Deus. Isso mostra também que o fim do tempo favorável para a humanidade, favorável para se arrepender, para ser salvo e para entrar na arca é com Deus. Está na mão de Deus. E quando o Senhor dizer assim, chegou, fechou, acabou o tempo, deu, aí, irmão, se ele fecha a porta, acabou. Quando vier o juízo, vier o julgamento de Deus, aí já não tem mais oportunidade quando chega o momento de Deus fechar essa porta. É interessante que a Bíblia Sagrada revela que eles entram na arca e aí a chuva começou. Depois de 7 dias, e aqui tem uma chave importante, a chuva torrencial começou depois de 7 dias que Noé e sua família entrou na arca. Interessante que quando ele entrou na arca, as pessoas não perceberam, aquela geração não perceberam. Porque eles entraram na arca, ainda demorou 7 dias para começar a chover. Então o povo estava tão ocupado com as suas próprias vidas, que eles nem perceberam Noé entrando na arca. E Deus fechando a porta. E aí vem o que Jesus fala em Mateus 24. Que a geração dos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, ele e sua família, e aí depois veio o dilúvio e levou a todos. E eles não perceberam. Por que não perceberam? Porque eles estavam muito ocupados com as próprias vidas, muito ocupados em comer, beber, casar sem dar em casamento. Resumindo, muito preocupado com as próprias vidas, não estava preocupado com Deus, não estava preocupado com a palavra de Deus, não estava preocupado com a obra de Deus, não estava preocupado com a sua alma, com a sua salvação. E aqui eu quero fechar essa mensagem dizendo para você que o nosso Deus é o Deus de oportunidade.
E tem algo que deve ser prioridade na nossa vida, que é a vida eterna, a nossa salvação. E a ocupação exagerada com a própria vida, com as alegrias terrenas, os prazeres terrenos, a vida cotidiana, né, com o cotidiano, não pode e não deve impedir você de estar atento, aleluia, atento a esse momento, que é o momento de entrar na arca, que é o momento da vida, por exemplo, como o texto lá de Mateus enfatiza, o momento também da vinda do Senhor. Devemos estar aguardando o momento de ouvir o Senhor dizer, ó, chegou o momento, agora, para que nada desta vida e desse mundo te prenda. Em Lucas 21, versículo 34, fala exatamente sobre isso. Eu vou estar lendo uma palavra para os corações dos ouvintes aqui, para a gente caminhar aqui para o fechamento da mensagem. Temos aqui 4 minutos para a gente orar. Lucas 21, versículo 34, fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Esse é o texto, é o capítulo aqui, é onde enfatiza sobre o alerta para os dias de hoje. Porque os dias de Noé é o quê? É um exemplo para nós nesses dias, que a gente precisa estar atento, que nós precisamos estar vigilante. Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. E as coisas dessa vida, as coisas passageiras, não pode impedir você de estar ocupado com a arca que Deus tem colocado diante de nós, para nós estarmos ocupados nele, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a obra de Deus. Porque vai ter um momento, aleluia, em que Jesus vai chamar os seus para estar com ele. E quando ele chamar, vai ter um período de julgamento nessa terra, de juízos de Deus indo sobre essa terra. E é importante estar em Cristo, para que aonde Cristo estiver, venhamos estar com eles. E uma observação que eu faço, que está no capítulo 7, versículo 12, 13 em diante, quando as águas começaram a subir, a Bíblia diz que subiram 7 metros acima de todas as montanhas mais altas que havia na terra. Então não teve refúgio na terra para mais ninguém. O único refúgio era na arca. Quando as águas subiram, a arca subiu e ficou acima das águas. Amém? A arca representa Cristo. E quem está em Cristo, no tempo do juízo, vai também subir e estar com Cristo, acima das águas. Para nós que somos, para aqueles que creem, né, no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus, e que vai encontrar Jesus Cristo nos ares, entre as nuvens, vai ter juízo sobre essa terra, mas a igreja fiel, a igreja de Jesus que está ligada com ele, vai ser arrebatada e vai encontrar com Jesus nos ares. Esse tempo está cada dia mais próximo. Então eu quero lhe dizer, te aconselhar, você que está ouvindo a palavra de Deus, se volte para o Senhor. Aqueles que estão comprometidos com o pecado, é hora de romper com o pecado, com o sistema
pecaminoso desse mundo e se comprometer com Cristo e com o Evangelho de Cristo. Amém? Fique com essa palavra, fique com essa mensagem, que o Espírito de Deus continue ministrando ao teu coração. Aleluia. E que Deus venha abrir o seu entendimento, nosso entendimento, para compreender a vontade de Deus para a nossa vida, a palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Querido, vida que é vida é a vida com Jesus. Amém? Irmã Maria, Deus abençoe. Irmã Maria escreveu: pastor, Deus é tão fiel que pôs no meu coração estudar a história de Jacó. Ou melhor, aprender mais. E o Senhor, logo após o livro de Gênesis, logo pôs o livro de Gênesis para estudarmos. Amém, minha irmã? Foi por direção divina. Amém? O Senhor falou assim: é hora de voltar à origem. Aí nós começamos aí a estudar o livro de Gênesis. Vamos entender, vamos continuar tendo revelações de Deus, entendendo o que o Senhor tem para nós por meio da sua palavra. Amém? Deus abençoe cada um dos ouvintes. Eu quero orar pela tua vida. Vamos interceder pela saúde daqueles que estão enfermos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Minha mamãe está aí também ligadinha. Deus abençoe. Chegou aí a irmã Mirela também, a paz do Senhor. Josiane, Deus abençoe. Muita gente abençoada. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, por essa oportunidade. Podemos estar aqui repartindo a palavra do Senhor com esses ouvintes, com essas pessoas. Eu oro nesse momento para que o entendimento de cada pessoa, de cada ouvinte, seja aberto para entender e compreender a tua vontade, a tua palavra. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mensagem, pela unção, pela obra do teu Espírito Santo, entre nos corações. E essa semente, essa palavra, venha transformar a vida de cada pessoa. Eu oro pela tua luz. Eu oro pela tua luz. A luz do Espírito Santo, pela palavra. Aleluia, iluminando o entendimento dessa pessoa. E que haja, Senhor, avivamento, que haja transformação, que haja mudança em cada vida. Em nome de Jesus. Eu oro e abençoo esses ouvintes. Oro e intercedo também por aquele que se encontra enfermo. Ministro saúde em nome de Jesus Cristo. E amém. E graças a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Queridos, Deus abençoe a tua vida. Programação Compartilhando Vida. Trabalhando pela tua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Fique todos na paz do Senhor.